Abram comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: sou eu. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aonde Jesus está, há alimento com fartura. Aonde Jesus está, há o sobrenatural, há os milagres. Diga glória a Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Altíssimo. Aleluia. Curve a sua cabeça, põe a mão direita sobre a sua cabeça. Espírito Santo, meu amigo, eu te peço, Senhor, unge agora os ouvidos dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Unge agora a mente, o coração de cada um dos teus filhos que aqui se encontra, para que eles possam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus e possam ser salvos, possam entender, possam crescer na graça e no conhecimento, em o nome de Jesus. Digam todos amém. Amados, a vida do Senhor Jesus Cristo, ela é sobrenatural. Jesus, ele era completamente diferente de nós. Jesus, ele era homem e Deus. Ele tinha as duas naturezas, a divina e humana. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus como homem, Jesus vivendo nesta terra como homem, ele viveu uma vida sobrenatural. Eu vou repetir. Jesus, ele tinha as duas naturezas, a natureza divina e humana. Como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Como Deus, ele tinha pai e não tinha mãe. Você entendeu? Jesus, ele é Deus. O maior acontecimento da face dessa terra foi quando o Filho de Deus, o unigênito do Pai, ele se despiu de toda a sua glória, ele se despiu de toda a sua deidade, e ele desceu as escadas estreladas do céu, e ele veio para essa terra, e ele nasceu através de uma virgem chamada Maria, numa cidade pobre, em um berço pobre. Mas tudo isso tinha um propósito de Deus, porque quando o Senhor Jesus nasce naquela manjedoura, ali também ele faz o sobrenatural, porque naquele lugar pobre ele recebe ouro, incenso e mirra. Ele recebe ouro para quebrar toda a miséria da humanidade. E o Senhor Jesus Cristo, ele cresce na graça e no conhecimento. Quero que você entenda. Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. Jesus crescia espiritualmente e também no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra. Com 12 anos de idade, Jesus já dava aula para os mestres da época. O Senhor Jesus viveu uma vida
no sobrenatural. Amados, a Bíblia diz que Jesus, ele começou o seu ministério fazendo milagres. O primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Isto é algo sobrenatural. Pega um copo com água, coloca na sua frente e pensa nele transformando em vinho, no vinho mais puro, no mais delicioso, no melhor vinho. Isto é algo sobrenatural. E o que eu quero que você entenda é que nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Jesus era completamente diferente de nós, porque nós terminamos um culto e vamos para casa dormir, ou assistir uma televisão, ou talvez passear. Jesus terminava um culto e ele ia orar, ele ia falar com o Pai, ele ia viver o sobrenatural dele com Deus Pai. E a Bíblia diz que as multidões iam atrás de Cristo, as multidões sedentas espiritualmente, com fome de Deus, com fome da palavra de Deus. E nós podemos aprender algo: só existe um que pode matar a sua fome espiritual, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, o Filho do Deus vivo. As multidões vinham até Jesus, e chegou a um ponto que Jesus, muitas vezes ele tinha que pregar em cima de um barco, perto da praia, porque as pessoas vinham a Jesus de uma maneira desordenada, queriam tocar no milagroso, queriam chegar perto do operador de milagres da Galileia. O Senhor Jesus Cristo, ele, certa vez, ele termina de pregar e ele manda os seus discípulos entrarem no barco. E a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco e Jesus foi orar. Jesus foi para um lugar distante. Jesus tinha esse costume, e ali ele orava, ele falava com o Pai, ele tinha comunhão com Deus Pai. E a Bíblia diz que nesse dia Jesus foi orar, e enquanto ele estava orando, vieram ventos fortes e começaram a empurrar o barco para longe da praia. Quando deu a quarta vigília da noite, o barco já estava muito longe, não tinha como os discípulos descerem do barco e voltarem nadando para a praia. O vento era muito forte. A Bíblia diz que o vento, ele era contrário, ele era contra o barco em que os discípulos estavam. E nós podemos aprender algo sobre isso. Satanás estava agindo ali. Satanás soprou aquele vento contrário contra os discípulos. Querido, muitas vezes você está enfrentando na sua vida ventos contrários, ventos que vêm contra o seu barco. O barco representa o seu dia a dia, representa a sua vida, representa o seu trabalho, representa as suas oportunidades, representa a sua saúde, representa tudo que você tem, tudo que você possui. E de repente você se vê numa situação em que tudo é contra você. Talvez o seu pai é contra você, a sua mãe é contra você. Satanás, ele levantou ventos contrários à sua vida. Pessoas se levantam contra você no seu trabalho. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Jesus, ele é Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, outro dia eu estava em casa e o meu filho estava fazendo um barulho, e eu simplesmente dei uma palavra: Samuel, pare. Quando ele ouviu a minha voz, ele ficou caladinho. Autoridade. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz que certa vez ele estava no mar, deitado no barco, e veio uma grande tempestade. Satanás também tentando destruir todos que estavam ali. E Jesus abriu a boca e disse: mar, acalma-te. Quando ele disse mar, o mar reconheceu a voz do Criador. Aleluia. Este é o Criador, eu tenho que obedecê-lo.
Quem é este que até o mar obedece? Quem é este que amarra os ventos nos seus punhos? Aleluia! O nome dele é Jesus. Glória a Deus. Os discípulos estavam no barco, e o barco já havia andado muitos quilômetros para longe da praia. Já era de madrugada. E de repente, quando os discípulos olham aquela ventania, todos com medo por causa do vento contrário, a Bíblia diz que eles olharam e viram alguém vindo andando sobre as águas. Imediatamente eles disseram: é um fantasma. Satanás tem feito algo como ele nunca fez antes. Ele é o pai do engano. E nós estamos vivendo uma época em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que voltar para o sobrenatural de Deus. Ela tem que voltar a crer no sobrenatural de Deus. Nós falamos da cura, nós falamos do poder da libertação, nós falamos do poder dos milagres, mas quando Deus faz algo de sobrenatural, o ser humano tem o costume de dizer que aquilo é o diabo. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, eles disseram: é um fantasma. Quando você vê alguém às vezes vomitando obra de feitiçaria, quando você vê um paralítico saindo de uma cadeira de roda, às vezes você fica aterrorizado e você diz: será que isto é o poder de Deus? Nós precisamos voltar para o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse: não temais, sou eu. Aleluia. E Pedro disse: mestre, se é o Senhor, permita que eu vá até onde o Senhor está. Jesus estava andando no sobrenatural de Deus. Querido, presta atenção. Ele foi orar, e quem é de oração tem que andar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Me perdoe se tem algum espírito aqui, mas eu vou dizer algo que Jesus estava fazendo naquele momento. Existe um demônio chamado Iemanjá, que diz que comanda as águas do mar. E naquele momento Jesus estava pisando na cabeça de Iemanjá. Ele estava dizendo: quem comanda este mar sou eu. Oh, glória! Aleluia! 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 O diabo pode soprar ventos contrários, pode levantar todos os demônios do inferno, que Jesus vai pisar sobre eles. Aleluia! Jesus vai esmagá-los, Jesus vai derrotá-los. Aleluia! Oh, glória! Jesus estava pisando no sobrenatural, e a Bíblia diz que Pedro estava no natural, ele estava no barco. Mas Pedro diz: mestre, eu posso ir aí? Pode. Venha no sobrenatural, Pedro. Eu estou aqui. Aleluia. E Pedro tira os pés do barco e coloca os pés nas águas. Quando Pedro faz isso, preste atenção, ele estava saindo do natural, pisando no sobrenatural de Deus. Ele estava pisando nos problemas, ele estava pisando nas dificuldades. Deus está chamando você nesta noite para entrar no sobrenatural. Aleluia. Satanás é um imitador. Só Deus é criador. Aleluia. Existe um movimento aí que quer imitar o poder sobrenatural de Deus. É um movimento chamado movimento carismático. Eles podem falar que são como os cristãos, eles podem falar que são como os evangélicos. Você pode cantar, você pode dançar, mas eu quero dizer, o sobrenatural pertence à igreja do Senhor Jesus, pertence ao poder de Deus, pertence a Deus. A igreja tem que voltar para o sobrenatural de Deus. A igreja tem que sair do barco do natural. Satanás tem feito algo como ele nunca fez antes. Ele tem feito a igreja avançar para a modernidade. E a igreja não tem que avançar para a modernidade, a igreja tem que recuar. Porque a igreja primitiva, ela era uma igreja sobrenatural. A igreja atual, ela diz que é sobrenatural, mas você não vê milagres, você não vê cura, você vê apenas palavras. Quando eu encontro com alguns e digo: Deus curou cegos lá na igreja, a pessoa fica assustada. Crente há 10, 20, 30 anos. E ela diz: curou mesmo? É? Isso acontece? Acontece, crente. Jesus cura.
Deus te trouxe aqui hoje. Você está aqui para receber uma ordem de Deus. Saia do natural agora. Escute, enquanto você estiver no barco do natural, você não vai conseguir vencer os seus problemas. Tem que sair do natural e entrar no sobrenatural. Cristo está chamando você para isso. A Bíblia diz que naquele momento Jesus permite Pedro sair do barco. Pedro sai, pisa nas águas e começa a andar no sobrenatural. Começa a pisar na cabeça do diabo também. Aleluia. Mas de repente Pedro fica com medo. Ele olha para os ventos. Não olhe para a força dos problemas que estão vindo contra a sua vida. Eu vou explicar isso de uma maneira melhor para você entender. Quando o Senhor Jesus Cristo, quando o Mestre amado, ele chega diante do túmulo de Lázaro, aquelas pessoas estavam chorando. Jesus olha para as pessoas chorando, e a Bíblia diz que Jesus chora também. Quando você olha para o problema, você é contaminado com o problema. O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus tira os olhos das pessoas, ele olha para o alto. E eu me lembro das palavras de Davi que diz: eu olho para o alto de onde me veio o socorro. Aleluia, aleluia. Pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os problemas. Deus vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, e Deus só precisa que você creia nisto. Jesus olha para o alto e Ele disse: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que estava morto há 4 dias, o seu corpo já estava fedendo, o seu corpo já estava em decomposição. Aquele homem sai andando. Por quê, querido? Porque Jesus, Ele é sobrenatural. Aleluia. Talvez você está dizendo: apóstolo Ronaldo, o senhor está dizendo isso porque eu tenho um problema grande e o senhor não conhece. Realmente o seu problema é grande. Realmente talvez você está num problemão. Humanamente falando, não tem saída, e não tem mesmo. Você está falando a verdade. Você já está tentando resolver isso há 1 ano, 2, 3 ou mais, com as suas forças naturais, e é por isso que você não consegue resolver. Deus está te chamando a crer no sobrenatural. Deus está te chamando a sair do barco, colocar os pés no sobrenatural. O apóstolo Paulo disse: sede imitadores de Cristo como eu sou. Comece a imitar Cristo, querido. Comece a imitar Cristo. Coloque a sua fé naquele que é o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Jesus é sobrenatural. Aleluia. Jesus provou que nós, como homens, podemos viver uma vida sobrenatural. O natural vivendo o sobrenatural. Parece contradição, mas isto é uma verdade. O diabo voa, atravessa a parede. O diabo pode dar a volta ao mundo agora, no piscar de olhos. Você não. O seu corpo ainda é natural. A qualquer momento a trombeta vai soar e você vai receber um corpo sobrenatural. Aleluia. Mas eu quero que você entenda algo, coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Quando o homem que é natural recebe a Jesus Cristo de Nazaré como seu Salvador, quando ele guarda a palavra de Deus dentro dele, Jesus disse que vem e mora dentro dele juntamente com o Pai. E aquele homem que era natural começa a ser um homem sobrenatural. Ele não atravessa a parede, ele não tem uma capa e voa, mas quando ele abre a boca e diz: diabo, sai deste lugar, o diabo tem que obedecer. Aleluia! Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro começou a dar os passos sobre a água, e de repente veio o medo. O medo é a fé contrária. O medo é aquela perguntinha que você faz na sua mente: será que vai dar certo? Será que o poder de Deus vai acontecer realmente? Jesus disse: por que duvidastes? Por que você está duvidando do poder de Deus na sua vida? Tudo no reino de Deus é fé. Escute isso. Talvez você está dizendo: mas Deus não me atende. Querido, Deus não vai te atender pelo que você é.
Deus não sente dó de pessoas. Você pode estar no hospital agora, doente, enfermo, aceitou até a Cristo como Salvador. Deus não vai sentir dó de você. Dó é sentimento da carne. Deus vai operar se você crer. Se você acreditar. Talvez você está na igreja há 5, 6, 10 anos e ainda você tem algum tipo de vício. Talvez você tenha um vício de pensar em pornografia. Talvez você tenha um vício de fumar. Você vai para os cultos, você quer Jesus, você aceitou Jesus, mas aquele vício ainda te domina. Ele é o vento contrário na sua vida. Por quê? Eu vou te dizer. Porque você não crê que Jesus pode te libertar. Escute isso. Até agora você tem tentado se libertar. Ninguém se liberta. Deus liberta você. A libertação é algo que você não faz, é algo que você recebe de Deus. Você recebe de Cristo. Você recebe de Cristo a cura. Você recebe de Cristo os milagres. Você recebe de Cristo a libertação. Aleluia! Se você crer. Jesus curou muitos leprosos. E Jesus disse: a tua fé te curou. Jesus curou os cegos e disse: a tua fé te curou. Jesus libertou pessoas de demônios e ele disse: a tua fé te salvou. A tua fé. A Bíblia diz que quando Pedro duvida, ele começa a afundar. É assim conosco. Quando nós duvidamos de Deus em alguma coisa, começamos a afundar. Porque a dúvida é a fé contrária. Você entende? Ela é o alimento do diabo. Escute isso. Satanás é serpente. Eu vou repetir para você entender. Satanás, ele é serpente. Ele é a antiga serpente do Éden. E Deus disse: você vai comer do pó da terra todos os dias da sua vida. Satanás se alimenta do pó da terra. Se você vive uma vida carnal, uma vida sem fé, uma vida de incredulidade, você está dando ao diabo o alimento dele, o pó da terra, a carnalidade. Você está alimentando o diabo. Pare de alimentar Satanás. Se você está doente e você pensa: eu não serei curado, você está alimentando o diabo. Você está alimentando o espírito de enfermidade. Deus quer que você tire o pé do natural e coloque os pés no sobrenatural. Escuta isso. Cada passo que você der para uma vida de carnalidade é um passo que você dá para longe do sobrenatural de Deus. Cada passo que você dá para praticar o pecado, para viver no pecado, é um passo que você dá para longe do sobrenatural. Por que que algumas pessoas conseguem sentir o sobrenatural? Se elas chegam numa casa e tem um anjo de Deus ali, elas conseguem sentir. Se elas chegam num lugar, tem um demônio, opa, tem um demônio aqui escondido. Porque ela está vivendo uma vida sobrenatural. Ela é natural vivendo uma vida sobrenatural. A Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, Pedro gritou: mestre, salva-me. Se você está afundando na carnalidade, se você está afundando no pecado, eu vou te dar um conselho. Abra sua boca e grite: Senhor Jesus, salva-me. Aleluia. Senhor Jesus, salva-me, Senhor. Ele está preparado para estender a mão para você. Aleluia. Você vai pisar agora nos problemas. Você vai pisar agora nesse mar agitado, aleluia, que se levantou contra você. Jesus Cristo está aqui. Ele está dizendo: pode sair do barco. Pode sair do barco, que se você afundar eu te seguro. Se você afundar eu te seguro. Vem para o sobrenatural. O sobrenatural é sobrenatural para nós, mas para Deus é o dia a dia dele. Aleluia. É o dia a dia de Deus. O sobrenatural para Deus é natural para ele. É o dia a dia dele. E Deus quer que você viva o seu dia a dia no sobrenatural. No sobrenatural.
com o poder de Cristo. Quando Cristo entra na sua vida, não tem como você ser natural. Por isso que muitos dizem: esse homem não é normal, essa mulher não é normal. Não é mesmo não. Você é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, você é cheio da glória do Senhor. Deus mora em você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Até a morte de Jesus foi algo sobrenatural, porque a morte não conseguiu matá-lo. Ele teve que dar uma ajudadinha para ela. Ele teve que dizer: morte, olha, eu vou te dar uma ajudadinha. Pai, eu te entrego o meu espírito. Aleluia. A morte não tinha poder nele, porque ele não tinha pecado. Ele não pecou. Jesus é maravilhoso. Você tem que amar Jesus, adorá-lo cada vez mais, amá-lo cada vez mais. Aleluia. Ele é a razão da sua vida. Você que está aqui, você precisa de uma oração para cura, ou você vai representar alguém para ser curado. Saia do seu lugar e venha aqui no sobrenatural de Deus. Venha aqui no altar. Venha no altar. Você que vai representar alguém que precisa ser liberto dos vícios do cigarro. Jesus está aqui e agora Ele vai estender a mão e vai te ajudar. Prontamente, prontamente, rapidamente, instantaneamente, na hora. Aleluia. Sabe por que muitos não recebem o milagre na hora? Porque eles não creem que o milagre pode chegar na hora. Eles pensam: será que isso vai acontecer agora? Eu acho que isso vai acontecer daqui a um ano. Aí é feito conforme a sua fé. A Bíblia diz que Jesus atendeu prontamente. Quando Pedro clamou: salva-me, Jesus prontamente estendeu a mão e colocou ele de pé de novo sobre as águas.